Oi, boa noite a todos os participantes aqui do nosso terceiro simpósio de genética do Delta do Parnaíba. Espero que todos estejam aproveitando as nossas palestras e estamos aqui para dar continuidade à nossa programação com mais uma de nossas palestras que irá enriquecer todo o nosso conhecimento e as informações que nós temos acerca da genética. Esperar aqui só mais um momentinho para vir entrando mais pessoas. Bem, vou começar logo aqui desejando que todos sejam muito bem-vindos. O meu nome é Romério Filho, eu sou membro da Liga Acadêmica de Genética da Universidade Federal do Delta do Parnaíba e serei o mediador da nossa palestra denominada Genética Médica nas Comunidades, que será proferida pelo nosso palestrante Augusto César Cardoso dos Santos. O nosso palestrante, vamos entrar em contato com ela agora. Oi, Augusto, Oi. tudo bom? Oi, tudo bem, boa noite. Boa noite. Bem, dando continuidade, o nosso palestrante Augusto, ele é bacharel em biomedicina pela Universidade Federal do Piauí, filho aqui da casa, aqui de onde a universidade se encontra. Ele é mestre em genética e em biologia molecular pelo programa de pós-graduação em genética e biologia molecular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde também desenvolve o seu doutorado. Atualmente, ele trabalha como consultor técnico do Ministério da Saúde na Unidade Técnica de Vigilância das Anomalias Congênitas da Secretaria de Vigilância em Saúde. Durante a pandemia atual da Covid-19, ele vem atuando no Comitê de Operações Especiais para o Enfrentamento da Doença no Brasil, dentro do Ministério da Saúde. O Augusto tem ainda experiência nas áreas de genética humana e médica, biologia molecular, genética médica populacional, anomalias congênitas, epidemiologia e divulgação científica. Queria dizer aqui que é um prazer enorme, Augusto, estar com você aqui, e mais uma vez em nosso simpósio, que pela nossa terceira edição e a terceira vez que você se encontra aqui com a gente, é um prazer enorme sempre recebendo você, sempre disponível para a gente, é uma alegria imensa. Puxa, o prazer é todo meu, fico muito feliz com o convite, com a apresentação, Romério, muito obrigado. Enquanto tu estava falando, eu estava aqui me perguntando como é que eu deveria começar, assim, como é que eu deveria começar essa apresentação, se é tipo nos moldes tradicionais, né, boa noite, eu me chamo Augusto, ou será que deveria ser que nem youtuber, sabe, tipo, curte o canal, compartilha, galera, dá like, não sei o quê. Acho que assim fica meio ridículo, né, Romério? Acho que é melhor mesmo. Boa noite, pessoal, boa noite a todos. Acho que, mais ou menos, a gente pode improvisar um pouco. E falar nisso, acho que você fez um bom lembrete para mim. Quem está assistindo agora e ainda não está inscrito no nosso canal, corre agora, se inscreve no nosso canal, ative as suas notificações, segue a gente nas redes sociais. Pode entrar lá no Instagram, entra no nosso Instagram, @liagem_ufdpa. A gente tem que promover um pouco a liga, nosso canal. É claro, tá pensando muito bem. A era influencer chega para todos. Sim, com certeza. Muito bom. Pois é, então, inicialmente eu gostaria mesmo de agradecer mesmo a presença de você e, inclusive, a temática que você vai trazer é muito interessante, bastante pertinente para o nosso simpósio e para a situação que a gente se encontra, para a gente poder estudar e entender melhor o que, de fato, vem a ser a genética médica, nesse contexto de comunidade, porque muitas vezes a gente vê a genética como algo muito invisível, algo muito que a gente não consegue observar, e a gente com certeza vai ter bastante debate aqui falando sobre o quão perto está da gente essa temática, não é? É verdade. E essa área especificamente, Romério, ela vem tratar... Todo mundo costuma pensar que as doenças genéticas elas são raras, e isso é verdade. Na maioria dos casos, elas realmente entram no conceito de doença rara, porque elas são muito pouco frequentes, né? Doença rara é basicamente isso. Mas o que a gente vê em genética médica populacional é exatamente o contrário, ou seja, são aglomerados geográficos
que apresentam uma alta frequência de doenças que são raras na população em geral. Isso no nosso país é um assunto bem importante, eu acho que faz muito sentido discutir isso aqui no Brasil, e aí a gente vai, não vou dar muito spoiler, porque a gente vai ver isso no decorrer da apresentação, tá? Sim. Mas eu acho que é um assunto bem legal, eu pelo menos sou completamente apaixonado e eu espero que vocês eu também. Quem está nos assistindo goste também. Com certeza. Eu não tenho dúvidas de que nosso momento será enriquecedor e, com certeza, muito gratificante. Oba, que bom. Tomara. Bem, pois então vou deixar agora a palavra para você colocar a sua apresentação. E eu desejo uma boa palestra a todos nós que estamos assistindo e a você. Valeu, Romério. Obrigadão. Então, boa noite a todos. Romério, se não der para me ouvir, tu me avisa para não ficar aqui falando sozinho que nem um bobão, tá? Eu espero que todos estejam me ouvindo. Esse é o tema da apresentação, então, genética médica nas comunidades. O Romério já me apresentou, eu sou o Augusto. Aí já está o meu contato, já está também o link de algumas redes sociais e outros lugares que podem ser também lugares para a gente interagir. Então, basicamente, o tema dessa apresentação vai ser genética médica populacional. Tá? Falar sobre genética médica populacional fica mais fácil se a gente parar para entender os termos que compõem essa expressão. Então, genética, todo mundo tem uma ideia do que seja, né? O estudo da herança, a gente está falando aí de material genético e uma coisa que unifica toda a forma de vida que compõe o planeta Terra, não é exclusivo dos seres humanos, mas em genética médica, aí sim a gente pega esse conceito de material genético, de herança, e aplica ao cuidado das pessoas, tá? A gente aplica ao cuidado da doença, à saúde em geral. E genética médica populacional, então, é porque a gente já não vai estar falando mais só de um indivíduo ou de uma família, mas a gente vai estar falando de grandes populações, ou de populações menores, mas de comunidades em geral. E esses trabalhos em genética médica populacional, eles envolvem também outras áreas do conhecimento humano. É impossível fazer um trabalho de genética médica populacional sem pensar na história de formação daquele lugar, sem pensar em características geográficas, sem pensar nas tradições, nos costumes, em outras questões mais de cunho sociológico, de cunho antropológico, que margeiam aquele lugar onde a gente está trabalhando. Então, essa é a genética médica populacional, o cuidado, a genética médica aplicada às populações. Basicamente, em genética médica populacional, um conceito muito importante é o conceito de cluster geográfico. Para aqueles menos afeitos e que não gostam muito dos anglicismos, a gente pode também utilizar o termo aglomerado geográfico, agrupamento geográfico. Então, um cluster, um aglomerado geográfico em genética médica populacional, é exatamente aquilo que eu estava falando com o Romério antes, né? É uma área que tem uma prevalência de uma enfermidade, de uma doença genética alta, enfermidade essa que é muito rara na população em geral. Tá? Isso é um cluster geográfico. Esse daqui é talvez um dos mais conhecidos trabalhos em genética médica populacional, que é a investigação da doença de Huntington na região do Lago Maracaibo, lá na Venezuela. Então, vocês vejam aqui no mapa, né, que existe esse lago, né, e ao redor dele vivem muitas comunidades, diferentes comunidades, que apresentam, dentre outras características, eles apresentam uma alta frequência da doença de Huntington. Doença de Huntington, por sua vez, então, é uma doença neurogenética, né, transmitida, então, entre as gerações também, e afeta principalmente o sistema nervoso. Na doença de Huntington, os pacientes, eles apresentam movimentos coreicos, alguns também apresentam comprometimento neurológico, como demência e outro tipo de comprometimento, e ela é uma doença que ela é de início tardio. Quem já estudou genética, genética humana, genética médica, já ouviu falar da doença de Huntington. A questão é que ela é uma doença rara no mundo inteiro, só que nessa região do Lago Maracaibo, as comunidades que vivem ali apresentam uma alta frequência dessa doença. Essa pessoa que está aqui à direita, essa mulher, essa senhora, é uma médica, aliás, é uma pesquisadora da área de genética, né, estadunidense, chamada Nancy Wexler, e ela trabalhou em conjunto com essas comunidades aqui da região do Lago Maracaibo,
E ainda no finalzinho do século passado, século XX, início do século XXI, eles descobriram, foram os primeiros a descobrir no mundo, né, entre um trabalho conjunto entre Estados Unidos e Venezuela, descobrir qual é o gene, ou seja, qual é o pedaço do nosso material genético e qual é principalmente a alteração nesse gene que leva à doença de Huntington, graças ao trabalho nesse aglomerado geográfico venezuelano. Então vejam ali na imagem a doutora Nancy Wexler com grandes heredogramas, que é um lugar comum dos trabalhos de genética médica populacional. E o trabalho nesse cluster foi importante não só para isso, não só para elucidar qual que é a alteração genética responsável por essa doença, mas também para muitos outros fatores relacionados à doença de Huntington e a doenças genéticas monogênicas. Então, fatores relacionados à idade de início, a modificadores, né, fatores modificadores ambientais ou não, e muitos outros. Vejam que essa aqui é uma reportagem do The New York Times, uma reportagem muito bonita, onde a doutora Nancy Wexler ela vai falar sobre, pela primeira vez, uma coisa que meio que todo mundo já sabia, assim, já tinha uma ideia. Ela dedicou boa parte da vida dela a esses estudos e também muito motivada porque a família dela, havia casos de doença de Huntington na família dela, e nessa reportagem ela vem dizer ao público em geral que ela também já começava a apresentar os primeiros sinais da doença que ela passou a vida inteira pesquisando. Aqui é uma outra reportagem, uma reportagem da revista Piauí, juro que não é bairrismo, tá? Mas é uma reportagem muito bonita da revista Piauí, chamada Dançando no Escuro, da Mônica Manir, e também ela vai falar sobre doença de Huntington, só que doença de Huntington com um foco no Brasil. E no Brasil também existem alguns aglomerados geográficos, alguns clusters geográficos de doença de Huntington, e um deles, que é o que ela vai focar aqui nessa doença, que fica numa pequena cidade de Minas Gerais chamada Ervalha, que é a terra do café. Uma cidade que apresenta também uma alta frequência dessa doença que é rara no mundo. Esse título é muito bonito, né? Dançando no Escuro, faz referência então aos movimentos coreicos, movimentos indesejados, involuntários, né? Que os pacientes com essa doença apresentam, mas também faz uma referência ao filme do Lars von Trier, ao Dançando no Escuro, né? Aquele filme que ele fez com a Bjork. Mas falando então de aglomerados geográficos, de clusters geográficos no Brasil, a gente entra no INAGEMP, que é o Instituto Nacional de Genética Médica Populacional. O INAGEMP, ele é um INCT, um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que foi criado em 2008, e ele então abarca projetos pelo Brasil e fora do Brasil, que tem como foco genética médica populacional. Então, o INAGEMP ele tem sede no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul, mas existem outras facilities ao redor do país, e também uma na Argentina, que conectam os diferentes pesquisadores que desenvolvem projetos nessa área. Esse é o site do INAGEMP. Uma coisa, eu criei um link, um documento que eu coloquei na minha bio do Twitter e do Instagram, o @Augusto, mas eu também no finalzinho vou colocar um QR Code que você vai direto para esse documento. Então, tanto na bio das minhas redes sociais, quanto ao final, vocês vão poder ter acesso aos links que eu vou estar divulgando aqui, link de reportagem, de artigo, de sites, enfim. Esse trabalho aqui, que é um trabalho que foi publicado na Genetics and Molecular Biology, a revista da Sociedade Brasileira de Genética, ele é quase que um trabalho comemorativo. A gente fez esse trabalho meio que em alusão aos 10 anos do INAGEMP, aos 10 anos do Instituto Nacional de Genética Médica Populacional, portanto ele foi publicado no ano passado. E nele a gente vem falar não só sobre o Instituto, mas também sobre 3 projetos em genética médica populacional, projetos que foram abarcados pelo Instituto, né, estiveram aí debaixo do INAGEMP, que são a investigação de 3 clusters geográficos no Brasil de características de fenótipos ou de características com um fundo genético, né, com uma influência genética. Então, o primeiro deles é um cluster de mucopolissacaridose 6, lá na Bahia, em Monte Santo.
Depois a gente tem também os resultados da investigação de Machado Joseph, no Rio Grande do Sul, e também um cluster de gemelaridade, de nascimentos gemelares, também no Rio Grande do Sul, que a gente inclusive vai falar mais adiante. A intenção, então, dessa apresentação é que a gente fale sobre genética médica populacional, dando exemplos, e aí é claro que eu vou dar exemplos que eu me envolvi mais diretamente, né? Mas que a gente também fale sobre conceito, quase como um easter egg, assim, de vez em quando eu vou jogar um conceito para vocês, que é importante para essa área e para outras coisas na genética, mas eu acho que vai ficar, então, pelo meio das histórias, tá? Esse primeiro trabalho é um trabalho sobre uma genodermatose autossômica dominante em uma grande família de Aracati, no Ceará. Os nomes podem ser difíceis, mas como também tem gente da minha família assistindo, gente que não tem formação em genética, eu vou tentar ser o mais didático possível, tá? Então, genodermatose é uma doença de pele que é transmitida entre as gerações, uma doença genética de pele, tranquilo. Autossômica dominante é a maneira como ela é transmitida. E Aracati, no Ceará. Aracati, no Ceará, é essa cidade que eu visitei algumas vezes e eu ainda estou completamente encantado. Vejam que tem a praia de Canoa Quebrada, né, uma praia muito, muito conhecida, mas também ela fica às margens do rio Jaguaribe, que é uma delícia. Eu tomei banho nesse rio aqui, é uma delícia. E tem esses prédios, essas construções num pedaço específico de Aracati, que é como se a gente estivesse numa cidadezinha do leste europeu, perdida por ali. Mas não, é Ceará, sabe? Então, é um tesouro realmente do Nordeste brasileiro. E nessa cidade, vivem indivíduos que possuem uma característica muito rara, uma doença genética muito rara, e esses indivíduos, então, eles procuraram, um deles, na verdade, na década de 90, em 1995, procurou uma médica geneticista lá de Fortaleza, no Ceará, chamada doutora Erlane Marques Ribeiro. E nessa primeira, então, por que procurar um médico geneticista? Evidentemente, né, é aconselhado, então encaminhado por um outro profissional, muito provavelmente um dermatologista, imagino, mas essa pessoa também supunha que seria uma doença genética porque outras pessoas da família dela também tinham, e outras pessoas lá na cidade de Aracati também tinham essa doença. Então vejam aqui embaixo, aliás, vamos primeiro falar então do fenótipo, né, que até então não tinha nome, são essas lesões epidérmicas, essas pápulas que nascem na pele dos indivíduos afetados, principalmente na região da face, mas também pode afetar couro cabeludo, costas, dorso, torso, membro superior e membros inferiores. É benigno, em princípio, muito embora exista uma relação literária com neoplasias como carcinoma basocelular. Aqui embaixo, então, quando a equipe, na verdade, nessa época eu nem estava no grupo ainda, quando a equipe foi investigar, então, essa situação lá em Aracati, no Ceará, percebeu-se que todo mundo que apresentava essa doença, todo mundo fazia parte da mesma família, do mesmo heredograma, que é esse conjuntinho, a árvore genealógica, né? Esse conjunto de símbolos, quadrado, sexo masculino, bola, sexo feminino, e quem está pintadinho é quem apresenta os sinais da doença, quem foi diagnosticado com a doença, tá? Então vejam que é uma doença autossômica dominante, quem estudou, quem assistiu às aulas da professora Renata Canali lá no Piauí vai lembrar disso, né? Que são, uma das características é que ela está presente em todas as gerações, ela é transmitida por homens e por mulheres afetados, afeta igualmente ambos os sexos e etc. Então, portanto, uma genodermatose autossômica dominante. Até então a gente não sabia o nome. Conversando com algumas pessoas, e aí eu já me envolvendo no projeto, conversando com alguns indivíduos afetados dessa família, muitos, na ausência de uma explicação científica suficientemente convincente, muitas outras explicações preenchem esse espaço. Então, eles falavam que sofriam muito preconceito, evidentemente, o estigma nessas doenças ele é muito grande. Essas pessoas também, esses indivíduos relatavam, quando a gente perguntava qual é a causa, o que você acha que pode causar, pode ter causado isso, as respostas variavam entre uma maldição da minha família, foi porque o meu pai, alguém pulou a cerca, foi porque... Aí um deles, inclusive, me marcou muito essa conversa, conversando comigo, dizendo que
Isso, na verdade, um médico me falou que isso é causado por conta da explosão da bomba atômica. Então, as explicações eram muitas, na verdade, e o que a gente fez, então, foi investigar o que poderia estar causando isso, e aí entra em ação o INAGEMP, o Instituto Nacional de Genética Médica Populacional. De 94, 95 para cá, esse trabalho foi publicado no ano passado, tá? Então, vejam a quantidade de tempo que demora entre a identificação do cluster até o diagnóstico final. Aqui a gente tem a imagem do probando, da pessoa que a gente fez as entrevistas e coletou as informações, a amostra biológica, etc. Aqui na letra B a gente vê uma lâmina histopatológica mostrando alguns achados típicos dessa doença. Esses filamentos queratinizados ao redor, se a gente aproximar um pouco mais, a gente vai ver que ele fica rodeado por essas células basaloides. É um achado típico da doença que a gente foi começando a ter uma ideia do que poderia ser. E a gente então chegou verdadeiramente ao nome dela com o diagnóstico molecular, que é esse que está apresentado aqui na letra C. Esse é um exame genético que a gente chama de sequenciamento. Aqui é um eletroferograma, né, onde a gente está mostrando, então, um pedaço do nosso material genético, e esse pedaço aqui tem nome, é um gene chamado gene SILD, que fica no braço longo do cromossomo 16. Então, nessa região aqui específica, onde está marcada, ó, vejam que pessoas que não têm essa doença, como eu, por exemplo, eu não vou ter aqui essa segunda onda. Eu vou ter só uma onda equivalente à letrinha C. Sequenciar um genoma nada mais é que decodificar quais são as letras, as bases nitrogenadas que compõem esse genoma. Então, quem não tem essa doença, apresenta apenas uma cópia do alelo C. Agora, todos os indivíduos dessa família que a gente coletou a amostra e que tem a doença, todos eles apresentam uma segunda onda, um segundo pico, que equivale, então, à alteração genética que leva a essa doença, né? É uma alteração de perda de função, nesse caso aqui, basta uma cópia do alelo mutado para que haja a expressão fenotípica da doença, e tem um Y exatamente por isso, porque é uma pirimidina. Então, nesse trecho genômico, pode entrar tanto a letra C quanto a letra T. No caso dos afetados, aparecem as duas. Quem não tem a doença, quem não tem essa característica, é um homozigoto nesse trecho, portanto, CC só aparece um pico da onda. Então, vejam. Aí sim, a gente chegou ao nome da doença, finalmente, síndrome cutânea do gene SILD. Uma doença que aí, com o nome, a gente já consegue fazer um monte de coisa, inclusive comparar, saber qual é a frequência, procurar se existem alternativas terapêuticas e fazer um monte de outras coisas, principalmente o aconselhamento genético. Então, essa é uma doença muito rara. Vejam, inclusive, que nesse artigo aí diz que a prevalência é incerta. A Orphanet se arrisca a dar ali uma frequência de menos de um indivíduo a cada 1 milhão de pessoas. Imaginem, 1 milhão de pessoas, é muita gente, um indivíduo vai ter essa doença. Lá em Aracati, essa frequência, que dá lá no mundo, né, dá uma frequência de menos que 0,01 por 10 mil. Lá em Aracati, a prevalência mínima dela é 3,5 por 10 mil. Isso foi quem a gente conseguiu investigar. Chega nessa prevalência. Agora, quem a gente não investigou, mas que os membros da família diziam que também tinham sinais, e a gente não investigou porque não moravam ali, já faleceram, ou não quiseram participar do trabalho, ela pode chegar a 5,1 por 10 mil, que a gente tem conhecimento. Portanto, essa cidade, Aracati, esse município, e mais especificamente um distrito de Aracati, existem como um cluster para essa doença chamada síndrome cutânea do gene SILD. Aqui são algumas fotos, eu deixei sentar já a equipe, né, que participou. Então aqui a doutora Erlane Max Ribeiro, aqui o Anderson, um colega de doutorado, lá também do meu programa de pós-graduação. E vejam aqui, ó, então desde 1995, a gente voltou em 2012, em 2019, finalmente com alguns resultados mais consistentes, né, conseguindo então devolver isso para essa família.
Vejam que aqui nessa foto, eu deixei essa foto aqui, fiz questão de deixar porque eu estou segurando o principal instrumento para se fazer um estudo de genética médica populacional. E eu não estou falando desse periquito aqui. Eu estou falando da caneta e do formulário, do questionário. Era uma coisa que minha orientadora é uma coisa que a minha orientadora, que é a professora Lavínia Schiller Facini, sempre fala. Ela fala que para fazer um estudo de genética médica populacional basta uma caneta na mão, um formulário na outra e uma ideia na cabeça. Ela fala isso parafraseando o Glauber Rocha, né, do Cinema Novo, que diz que para fazer um filme basta uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. O segundo projeto, então, que eu quero falar para vocês é esse trabalho, né, sobre a alta taxa de nascimentos gemelares, de gemelaridade em Cândido Godói, no Rio Grande do Sul. Esse trabalho aqui, então, ele resume os 20 anos, mais uma vez, né, 20 anos de pesquisa nessa comunidade. Ele é em português, tá? Ele é um trabalho que a gente fala sobre a história, sobre aspectos éticos, sobre o que já encontramos em todos esses anos trabalhando com essa comunidade. E ele foi publicado, então, na Clinical and Biomedical Research, está em português, e o link também está lá nesse documento que eu vou disponibilizar para vocês. Cândido Godói, então, é uma cidade, um pequeno município da região noroeste do Rio Grande do Sul, quase lá na fronteira com a Argentina, vejam lá. E essa cidade ela é notória porque nela nascem muitos gêmeos. Ela possui uma alta taxa de nascimentos gemelares. Até aí, um fato curioso, cientificamente interessante, mas que em 95 ganhou ares de mistério, policialescos, por conta da publicação desse livro, o Odessa al Sur, que é um livro de um jornalista argentino chamado Jorge Camarasa. Então, nesse livro, o Camarasa faz uma associação, sem nenhum embasamento científico, mas ele faz uma associação entre os nascimentos gemelares naquela região com a suposta passagem de Mengele por aquela região. O Josef Mengele, o médico nazista, né? Por isso que tem a suástica aqui no livro. Então, esse jornalista ele vai dizer que Mengele, que estava ali pela Argentina, ele é argentino, o Camarasa, estava ali pela Argentina, deu um pulinho ali em Cândido Godói, lá estabeleceu seu laboratório, fez experimentos com a população local, e é por isso que hoje nascem tantos gêmeos naquela cidade. Essa história correu o mundo. Isso aqui na época eu trabalhei com isso no meu mestrado, na minha dissertação de mestrado. Isso aqui é uma reportagem de um blog japonês, que aí com a ajuda do Google Tradutor, a gente vê o seguinte, ó, na vila brasileira chamada Cândido Godói, gêmeas com cabelos loiros e caráter ariano narcisista de olhos azuis nascem um após o outro. Porque lá em Cândido Godói é uma cidade que mais de 70% da população de lá tem ascendência germânica. Então, isso foi um prato cheio para o Camarasa tecer essa teoria dele, né? A pedido da própria comunidade, um político local de Cândido Godói, em 95 também, entrou em contato com o Serviço de Genética Médica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, na época representado pelo professor Roberto Giuliani, e pela professora Úrsula Matti, que foi minha co-orientadora de mestrado, mas que na época era uma aluna de iniciação científica. Então eles foram para Cândido Godói a pedido desse político, porque se Camarasa tivesse razão, só restavam duas alternativas para a população, as duas igualmente horríveis. Ou eles foram coniventes com um médico nazista, ou então eles assistiram calados o cara que foi lá fazer experimento com as mulheres, com as pessoas, sabe-se lá como, né? E as duas opções são igualmente horríveis. Então eles queriam entender isso e eles tinham uma ideia que poderia ser genético, porque mais uma vez era um traço que corria entre as famílias locais. Nesse estudo, então, fica provado que, de fato, existia uma alta taxa gemelar naquela região, muito maior que a nacional. Em alguns lugares chegava a 10% a taxa de nascimentos gemelares, enquanto no Brasil era em torno de menor que 1%. Então, 10 vezes maior. E percebeu-se também que isso era em alguns trechos específicos, em alguns lugares específicos da cidade, mas com a limitação técnica, a limitação de conhecimento também que a gente tinha no século, veja, 96 que foi publicado, no Genoma Humano, nem tinha sido ainda completo, né? Não tinha sido publicada a versão completa ainda do primeiro Genoma Humano. Então, e o próprio conhecimento em reprodução também era muito limitado. Portanto, o trabalho
Disse isso, que aumenta a taxa gemelar, pode ser por isso, pode ser por aquilo, mas não conseguimos avançar muito, não se conseguiu avançar muito nessa época. É então que em 2008, o Camarasa, ele lança um segundo livro. Dessa vez ele é ainda mais enfático nas suposições dele, de que isso era devido às experimentações do Mengele, e só que, inclusive, ele utiliza esse trabalho para dizer, olha, os cientistas foram lá e não encontraram nada, na ausência de respostas válidas, vale a minha. Eu estou dando aqui uma explicação para isso. Só que 2008 também é o ano de criação do INAGEMP, desse Instituto Nacional de Genética Médica Populacional. E também de lá para cá, de 96 para lá, mais de 10 anos, muita coisa avançou, né? A gente avançou muito no conhecimento técnico, né, nas técnicas de genética, de análise genética, no conhecimento sobre reprodução, no conhecimento sobre genética populacional. Então parecia um momento perfeito para voltar a atuar nesse trabalho e procurar realmente por respostas mais consistentes. Então que é montado um time multidisciplinar, dessa vez comandados pela aluna, pela Úrsula Mate, naquela época aluna, mas agora já professora da Federal do Rio Grande do Sul, e também pela Lavínia Schiller Facini, que é minha orientadora de doutorado agora, que também me orientou no mestrado. Em 2008, então, a cidade de Cândido Godói já estava diferente. Ela já estava muito orgulhosa do título que tinha. Vejam aqui esse pórtico que fica bem na entrada da cidade, Cândido Godói, cidade pomar, mas também terra dos gêmeos. Então, de uma maneira muito sábia, eles utilizaram isso a favor de si próprios, evidentemente, né? Vejam aqui, ó, uma fonte da fertilidade. Existem muitas explicações também locais para entender, né, por que acontece isso. Uma delas é a água da região. Então, muitos acreditam que quem bebe da água dessa fonte é que terá gêmeos, terá nascimentos gemelares, porque essa é a fonte da fertilidade. Esse time multidisciplinar, então, aqui a gente já começa a ver os primeiros resultados dessa época, né, que se retornou para Cândido Godói. Esse aqui é um trabalho da Alice Tagliani Ribeiro, onde eles levantam os heredogramas. Aqui, ó, vejam que o traço gemelar em vários troncos, em várias ramificações dessa família, isso aqui é uma família só, com um histórico de nascimentos gemelares em todas as gerações mesmo. E aqui se discute, olha que legal esse título, né? A cidade dos gêmeos no sul do Brasil, um experimento dos nazistas ou um efeito genético de fundador. Aqui se discute que se derruba, na verdade, a teoria do Mengele de uma maneira muito, muito tranquila, assim, inclusive muito elegante, mas ao mesmo tempo simples. Os pesquisadores, então, o time volta para os registros eclesiásticos, né, lá nessa cidade, a maioria da população é de religião católica. Então, voltam para os registros da igreja, e se percebe que, na verdade, os gêmeos, eles nascem muito antes da suposta chegada de Mengele na região e continuam nascendo depois da suposta chegada de Mengele na região. Nunca foi comprovado que Mengele esteve lá, mas o Camarasa dizia, e pela ordem dos acontecimentos, né, deveria ser ali na década de 60. Só que antes disso e depois disso, os gêmeos continuaram nascendo com uma frequência mais ou menos semelhante. Claro que depois nasceram mais gêmeos porque também nasceram mais pessoas. Então, aumentava a chance de acontecer um nascimento gemelar. Em seguida, também, esse aqui é um trabalho do Marcelo Zagonel Oliveira, né, ele é a cabeça desse trabalho, o primeiro autor, So Close, So Far Away, que aqui foi feita uma análise dos sobrenomes, né, para tentar também identificar e ter uma ideia do que poderia estar relacionado a isso. A principal hipótese nesse momento a ser explorada, a principal hipótese biológica subjacente aos nascimentos gemelares é o de efeito genético de fundador. Efeito de fundador, ou efeito do fundador, tanto faz. O efeito de fundador, ele fala sobre a perda da variabilidade genética quando uma população menor, na verdade, uma população menor, ela sai de uma população maior, uma população grande, né, e se estabelece em um outro local. Então, um pequeno número de indivíduos, né, que sai de um grupo populacional maior. Esse pequeno grupo de indivíduos, ele possui, então, uma informação genética limitada, se estabelece em um outro lugar,
no caso de Cândido Godói, e mais especificamente da linha São Pedro, que é esse distrito de Cândido Godói que apresenta a maior frequência de nascimentos gemelares, um local de difícil acesso, isolado. Ali, as poucas famílias que se estabeleceram com esse background genético semelhante, mas ao mesmo tempo limitado, vão começar a construir as suas histórias, mas sempre entre si, sempre dentro desse arsenal limitado de informação genética. Esse é o efeito genético difundador, e essa garrafa aqui não está aqui só para nos deixar com água na boca. Ela também está aqui para lembrar a gente do efeito gargalo. Na natureza, nas populações em geral, o efeito gargalo, ele pode ser um desastre natural, pode ser a predação, a caça, pode ser a migração, né, que faz com que esse pequeno grupo saia de um grupo maior e se estabeleça em um outro local. Quando a gente fala de efeito genético difundador e de genética médica populacional, de grupos humanos, a gente está falando geralmente de um padrão de migração, e a migração motivada aí por, enfim, por diferentes fatores. Explorando ainda mais essa hipótese, surgiram então esses estudos genéticos, esses estudos onde foram avaliadas algumas regiões do genoma das mulheres, das mães de gêmeos de Cândido Godói, e percebeu-se que havia alguns trechos que tinham uma frequência estatisticamente superior, estatisticamente maior, em mães de gêmeos dessa cidade, quando comparada a mães de não gêmeos, de filhos únicos dessa mesma cidade. E, inclusive, montar o grupo controle, né, que é como a gente chama, ou seja, o grupo de mães de Cândido Godói que não tinham filhos gêmeos foi muito mais difícil do que montar o grupo de casos. Então, quem já estudou genética já ouviu falar sobre o TP53, é o gene mais famoso do genoma humano, foi o gene mais citado e o gene mais comentado do genoma humano. E ele codifica uma proteína chamada P53, né, que nesse artigo, inclusive, o grupo foi pioneiro em associar essa proteína com a fertilidade humana, porque esse gene codifica, então, um fator que é importante na embriogênese. Então, pela primeira vez, esse resultado foi mostrado, foi publicado nessa revista aqui, e também depois acabou sendo replicado em outros contextos, em outras populações, essa relação desse gene com a fertilidade humana. Outras vias genéticas também foram exploradas, algumas, por exemplo, no meu mestrado, a via da foliculogênese, da múltipla ovulação, de gravidez de sucesso, e muitas outras, sempre pensando em qual seria o trecho, algum pedaço da nossa informação genética que poderia estar associada a esses nascimentos gemelares que acontecem naquela localidade. Isso, a BBC News, quando a gente estava lá em 2018, gravou também uma reportagem, está aqui o link, uma reportagem bem um pouco sensacionalista, mas legal também, dando espaço para os cientistas falarem sobre o que eles já tinham descoberto. Eu trouxe aqui também, de novo, o trabalho para mostrar para vocês que, dentre os coautores, existem 3 autores de Cândido Godói, da própria comunidade, porque também seria impossível entender e tentar entender, conhecer, chegar nos lugares sem a ajuda das pessoas de lá. E aqui nas fotos, são as minhas orientadoras, e aqui eu também, em outro momento, voltando para a comunidade e falando sobre os resultados, devolvendo o que a gente tinha encontrado, né, para aquelas pessoas que, sem dúvida nenhuma, são os mais interessados nessas informações, né, são as pessoas mais interessadas nisso. Essa é a principal missão do INAGEMP, é a missão não só de investigar, mas de atender a comunidade, de devolver os resultados para aquela comunidade, que a gente que nos recebeu, Cândido Godói, lá o pessoal de Aracati também sempre nos recebeu de maneira muito calorosa e muito solícitos, muito queridos mesmo. Então é o mínimo, né, que a gente faz, é devolver isso para a população. Aí vejam vocês, eu falei lá da doutora Nancy Wexler, né, uma história triste, na verdade, né, que ela acabou sendo diagnosticada com a doença que ela passou anos pesquisando e trabalhando. Essa aqui é a Fernanda, ela é minha cunhada, e é muito doido isso, mas ela tá grávida de gêmeos.
A gente recebeu essa notícia há pouco tempo, ela está de 3 meses agora, e vejam aqui, eu só acredito que eu estou vendo o exame, sabe? E tô vendo que ela tá grávida mesmo, uma feliz coincidência, né? Uma feliz. Juro que não foi experimento nenhum, nem se eu quisesse eu saberia fazer, teria as ferramentas necessárias para fazer isso, nem sei, isso nem é possível fazer, né? É realmente fruto dessa mistura entre genética e ambiente. Eu ia falar fruto do acaso, mas eu pensei, não, multifatorial. O acaso também, claro. A terceira parte do trabalho, então, é essa aqui, ó, onde há clusters de doenças genéticas no Brasil, ou seja, como é que a gente localiza essas comunidades. Isso também foi tema de uma reportagem da BBC, que a gente participou, e aqui a gente vai falar sobre 2 estratégias principais, a estratégia rumor e os estudos de isonimia. Primeiro, a estratégia dos rumores, que é basicamente falar sobre o CENISO. O CENISO é o Censo Nacional de Isolados. A função do CENISO é servir como uma espécie de compêndio. A gente vai registrar no CENISO, vai coletar, é um censo, né? Portanto, a gente vai coletar populações brasileiras que possuam essa característica, ou seja, clusters de doenças ou de características, a gente viu lá em Cândido Godói, o que não é uma doença, né? Mas é uma característica que a genética é muito importante, que passa pela genética. A função, então, desse censo é essa, registrar populações com alta frequência de doenças genéticas ou anomalias congênitas ou expostas a fatores de risco genéticos, como o endocruzamento, né, o cruzamento, a reprodução dentro da própria família, ou então ambientais, como talidomida, vírus Zika e etc. Mas a principal função do CENISO não é só servir como um compêndio, como um catálogo, é também ser o primeiro passo em direção ao atendimento daquelas populações. E o atendimento, em se tratando de genética, nem sempre é a cura. Por exemplo, lá para Aracati, infelizmente, a gente não conseguiu levar uma cura para aquela doença que acomete aqueles indivíduos. E não é porque a gente está no Nordeste, não é porque a gente está no Brasil, é porque não existe. Não existe ainda um estudo ou uma droga, um fármaco, alguma coisa clinicamente testada, cientificamente provada, que vá curar. E doenças genéticas são complexas também por isso, né? Mas o atendimento, ele também é o entendimento da população, da doença, é levar o nome, é trocar, dar uma explicação, trocar o termo maldição, né? Como a gente sempre escuta, isso é praga, isso é não sei o quê. Não, isso é uma alteração genética. O nome está aqui, esse é o laudo, o aconselhamento genético a gente consegue fornecer. Se você casar com fulano, os riscos são esses, né? Se for uma pessoa dentro da família, os riscos são assim, se for de fora, o risco é assado. Não transmite. Isso foi muito importante lá em Aracati, sabe? Porque ao mesmo tempo que a gente diz que é genético, a gente está dizendo que não pega, que não passa se você entrar em contato. As pessoas de lá sofriam um estigma muito grande porque não conseguiam arrumar um emprego, né? Não queriam empregá-las por conta das lesões que elas apresentam. Então, sem dúvida, eu acredito também que levar a informação também seja levar a informação correta, nesse caso, né? Uma informação adequada, seja também levar um pouco de dignidade. O CENISO, então, ele é colaborativo, tá? Qualquer pessoa pode entrar lá no site do INAGEMP, que é o inagemp.bio.br/CENISO. Se você conhece uma população que pode ser um cluster geográfico, não precisa ter certeza se é ou não um aglomerado geográfico de uma característica genética rara, não precisa ter certeza de quantos indivíduos são afetados, não precisa ter certeza sobre o nome da doença, porque a gente também não sabe, a gente também vai descobrir, é uma das últimas coisas que a gente vai descobrir nesse tipo de trabalho. Você pode entrar então nesse site e relatar, informar essa população no Brasil. E essa então é a estratégia rumor. A estratégia rumor é uma coleção de relato, rumor é mesmo uma fofoca, assim, um relato, alguém que me disse, pode ser oral, pode ser escrito,
Mas é basicamente um relato sobre a ocorrência típica de uma doença genética, ou de anomalia congênita, ou de um fenótipo, de uma característica que eu imagino que tem a ver com genética, porque a família inteira tem, e o parente, o primo distante também tem, e por via oral, por via escrita. Por que eu digo que não precisa ter certeza? Por que eu digo que não precisa ser uma informação totalmente acurada? Porque o nosso trabalho dentro do CENISO é fazer essa curadoria. Todo registro que entra, todo rumor que entra, ele entra em fase 1. Vejam que tem diferentes fases, 4 fases diferentes para cada um dos registros. Então entrou, está em fase 1. Aquilo não quer dizer que é um cluster, não quer dizer que é um aglomerado geográfico. Aquilo quer dizer que foi colocado lá dentro. E até a caracterização final segue, então, outras fases de validação. Por exemplo, a gente vai entrar em contato com o informante, se ele se sentir confortável de deixar o seu contato lá no nosso questionário, coleta informações, vê se aquilo já foi publicado em algum jornal, em alguma revista, em alguma tese, em TCC, vai procurar na literatura, vai fazer cálculo de prevalências, etc. Feito isso, caracterização dos rumores. Ou uma visita da equipe central do CENIS, do INAGEMP, ou então através dessa rede de colaboradores que existe por meio do INAGEMP e por meio também do network, né, dos profissionais envolvidos. Levantar informações importantes, caracterizar a doença, pensar em quais são os profissionais, quais são as especialidades médicas necessárias para ajudar, né, na caracterização da doença, do fenótipo, seja lá do que for. E, finalmente, a última fase é o atendimento à população. Quando a gente entende, né, o que causa aquilo, o que é aquilo, a última etapa, então, é devolver esses resultados para a comunidade. E, se for o caso, também publicações científicas, discussões com outros profissionais, etc. Vejam aqui, essa tabela mostra o último levantamento que foi feito sobre o CENISO, e vejam que havia, nesse momento, 279 rumores cadastrados no projeto, dos quais aproximadamente 25% estavam ou em fase 3 ou em fase 4, que é quando a gente começa a dizer que isso não era só um rumor, mas que evoluiu, de fato, para um cluster geográfico, para um aglomerado geográfico. Tá? Esse aqui é o mapa do CENISO, né, a distribuição espacial dos rumores e dos clusters verdadeiros de doenças genéticas raras. Vejam que existe uma concentração aqui, na tabela também a gente podia ver isso, uma concentração espacial na região nordeste do Brasil. E tentar entender por que isso acontece é o nosso gancho para o próximo trabalho, tá? Que é o último, já me aproximo do final, eu acho, que é o estudo dos sobrenomes na região nordeste do país. Esse trabalho foi publicado esse ano, faz parte também da minha tese de doutorado, e ele é chamado de Uma Memória Invencível, An Invincible Memory. Tá aqui, ó. Esse aqui é o mapa do CENISO, né, aquele que eu acabei de mostrar para vocês, e eu coloquei esse mapa aqui para confrontar com esse segundo mapa, que é um mapa antigo, vejam a data, 1957. Esse mapa, então, está presente em um dos estudos do Freire Maia, que é um grande geneticista brasileiro, foi um grande geneticista brasileiro, um dos maiores que tivemos. Vejam esse mapa. Ele é de 57, então evidentemente, olha só que interessante, Mato Grosso não era dividido, Tocantins ainda era ligado aqui a Goiás, não tinha Brasília, enfim. Mas é um mapa antigo que já trazia uma coisa que a gente vai precisar para entender o restante do trabalho, que é essa informação aqui, ó, de que as maiores taxas de endogamia no Brasil estão na região Nordeste, que também é a região que apresenta, por enquanto, no CENISO, o maior número de rumores e de clusters de doenças genéticas raras. O que é endogamia? Endogamia é o relacionamento, né, é o acasalamento, eu acho essa palavra muito esquisita, mas é a prática de acasalamento entre indivíduos pertencentes a um mesmo grupo, seja um grupo étnico, um grupo religioso, um grupo social ou um grupo familiar, que é quando a gente chama também de consanguinidade, né, quando eles são
parentes, porque tem o mesmo ancestral em comum imediato, né? Fazem parte da mesma família. A endogamia é muito importante para os estudos de genética médica populacional, porque a endogamia ela está relacionada também à perda da heterogeneidade genética. Classicamente, sociedades que são endogâmicas, comunidades endogâmicas, muitas delas apresentam também, podem apresentar uma alta frequência de doenças genéticas raras. Por quê? Porque com essa perda da variabilidade genética, a gente aumenta a chance de que variantes genéticas, alelos de risco de predisposição, na verdade de risco mesmo, né? Alelos que causam doenças genéticas se encontrem. Alelos que podem ser raros na população em geral, mas nessas comunidades onde de repente um fundador ou uma família fundadora tinha esses alelos segregando, eles podem ser mais comuns e, consequentemente, podem levar a uma maior frequência de doenças que podem ser encontradas nessas populações. Aqui começa uma parte meio esquisita do trabalho, porque eu vou misturar espanhol com inglês com português, porque eu acabei aproveitando esses slides aqui de uma outra apresentação, mas eu prometo que eu vou tentar ser didático. Então, nas famílias, aqui é a minha família, tá? Então aqui sou eu, meu pai e minha mãe, minha avó e meu avô. E aqui tem o nome deles, porque esse trabalho a gente vai estudar os sobrenomes, o nome da família, né, os nomes familiares. Em uma família, existe a segregação não apenas dos genes, do DNA, do material genético. O sobrenome também se segrega. O sobrenome também é passado de pais para filhos, de uma maneira muito particular e que varia de lugar para lugar, de país para país, de cultura para cultura. Na nossa cultura, ele é passado de geração em geração, tá? E é claro que existem variações, né, de acordo com a família. Tem família que adota os dois sobrenomes da mãe e do pai, tem família que tem lugares, né, houve uma época também que as mulheres não podiam ficar com o sobrenome de solteira. Enfim, isso varia. Mas, populacionalmente falando, o trabalho de análise de sobrenomes, ele faz sentido quando a gente começa a comparar lugares diferentes. Por quê? Pense em um grande centro urbano, tá? Uma grande metrópole onde tem muita gente, onde tem gente que chega e que sai a todo momento. Esse lugar vai ter uma grande diversidade de sobrenomes. Agora, um lugar menor, um lugar pequeno, um lugar que foi fundado por um grupo específico e que não apresenta muitas evidências de migração, ou pelo menos de saída da população, de entrada de novos membros para aquela população, ele vai ter já uma diversidade de sobrenomes bem menor que esse centro urbano. Tá? Então, basicamente essa a pedra fundamental das análises isonímicas. Tá? Envolve uma série de cálculos complexos, que eu não vou ficar detalhando isso aqui, né? Muitos eu nem sei direito como é que faz, assim, eu vou me juntando com as pessoas que sabem, e aí a gente vai desenvolvendo juntos os trabalhos. Tem um grupo muito forte na Argentina que trabalha com isso já há muito tempo, então a gente se juntou para fazer as análises isonímicas aqui no Nordeste do Brasil. E o principal índice, então, é esse INS, que é a isonimia, né? Que ela vai falar sobre, ela vai utilizar, né, dentro para calcular esse parâmetro, tanto o número de sobrenomes de um determinado local, quanto a população que vive, que mora naquele local. Além disso, também muitos outros indicadores podem ser calculados a partir da diversidade de sobrenomes, né? Estimadores de isolamento, de sedentarismo, etc. Esse é o método isonímico. É o estudo da frequência e distribuição de sobrenomes em populações humanas. Isonimia, então, é a probabilidade de que as pessoas compartilhem o mesmo sobrenome por uma ancestralidade em comum, por um ancestral em comum. É claro que esse método ele não faz sentido se eu for avaliar só a minha família, avaliar esse valor unitariamente. Os trabalhos isonímicos eles começam a fazer sentido quando a gente compara populações diferentes. Foi isso que a gente fez então nesse trabalho. Nós utilizamos os sobrenomes
né, do Registro Nacional Eleitoral, né? Pedimos permissão, evidentemente, um projeto aprovado em comitê de ética e etc. Mas nós utilizamos, então, o Registro Eleitoral de 2010, o que resultou em mais de 37 milhões de votantes em todos os municípios do Nordeste do país, né? Em todos os 1.794 municípios do Nordeste do país. Então, vejam vocês que o percentual, então, com essa abordagem, a gente conseguiu pegar um percentual que variou de 58% no Alagoas, né, ou seja, 58% da população total do estado do Alagoas, até 78%, eu acho, né? Não, até 74%, quase 75% da... Não, 74% da Paraíba. No total, então, em média, na região Nordeste, a gente conseguiu calcular, estudar os sobrenomes de aproximadamente 70% da população que vive nessa região. A gente integrou dados de saúde, né, principalmente a frequência de nascidos vivos com anomalias congênitas, que a gente obteve do DataSUS, do SINASC. Também dados sociodemográficos, que a gente pegou das informações censitárias e de informações históricas, livros, textos, enfim. E também a gente fez uma análise espacial nesse programa, que é o ArcGIS, um algoritmo que vai identificar para a gente clusters espaciais de qualquer valor, de qualquer variável que você quiser plotar em um mapa. Os 100, então, sobrenomes mais comuns no Nordeste do Brasil estão mostrados nessa nuvem aqui. Os principais, a gente até já sabe, evidentemente, né? Quem mora no Nordeste, pelo menos quem é do Nordeste, como eu sou, tem noção disso, e não é só no Nordeste, também é no país como um todo. Silva, Santos e Souza, com S ou com Z, são os principais sobrenomes. Mas dentre os 100 sobrenomes mais frequentes, todos eles eram de origem ibérica, mais especificamente de origem portuguesa. Isso não quer dizer que todo mundo que tem um sobrenome de origem portuguesa ou ibérica tenha uma ancestralidade ibérica, evidentemente. Por quê? Porque no Brasil, aqui a gente tem alguns exemplos, no livro do Evaldo Cabral de Mello, a gente tem também artigos científicos, tem relatos orais, escritos, literatura mesmo, assim, não científica, dizendo que no Brasil, e principalmente no Nordeste do país, isso aqui é especificamente para o Nordeste do país, a transmissão de sobrenomes, ela nem sempre, e é muito comum, que ela não ocorra de maneira vertical, que ela ocorra de maneira polifilética, ou seja, a gente não consegue associar, em muitos dos casos, o sobrenome à sua ancestralidade. Por quê? Porque aqui há muitos exemplos de transmissão horizontal de sobrenomes de empregados, principalmente eu estou falando do Brasil colonial, do Nordeste colonial. Empregados que repassam sobrenomes para os seus funcionários. Quando eu digo funcionários, eu quero dizer escravos, eu quero dizer pessoas também que estavam por ali, pessoas que estavam por ali trabalhando na Casa Grande e etc. Também há exemplos de forja, portanto, de mudança proposital de sobrenomes por questões de status, questões mais sociais. Também há mudança proposital de sobrenomes de indivíduos, de famílias que vêm principalmente de algumas regiões da Europa para cá, para se esconder da Inquisição, se esconder, aí a gente pensa nos criptojudeus, né, nos cristãos novos, se esconder por outros motivos, mudança proposital de sobrenomes. Esses 100 principais sobrenomes do Nordeste do Brasil, eles estavam presentes em 80% de toda a população do Nordeste que a gente estudou. Esse valor é muito alto. Se a gente comparar com outros países da União Europeia, menos de 7%. Estados Unidos, 16%. Na nossa vizinha Argentina, 29,5% das pessoas apresentavam um dos 100 sobrenomes mais comuns. O nosso caso, esse valor aqui, o pessoal que estuda isso, né, quem conhece desse assunto ficou espantado, assim. Esse caso só foi parecido com o da China. Mas na China existe uma limitação muito importante na geração do sobrenome, limitação de caracteres mesmo, para a formação de sobrenomes que em princípio não existe no Brasil. A gente continuou então as análises, isso aqui são aqueles indicadores de isonimia, né, que são importantes para a gente. Vejam que dos 37 milhões, mais de 37 milhões de votantes, a gente encontrou quase
75 mil sobrenomes, né? Mais de 74 mil, quase 75 mil. Isso levou a valores de isonomia muito altos. Quanto maior o valor de isonomia, quanto maior esse índice INS, quanto maior o índice INS, menor vai ser a diversidade de sobrenomes. Maior vai ser a chance de que pessoas compartilham o mesmo sobrenome, compartilhem também a mesma ancestralidade. Muito embora haja essas limitações que a gente viu anteriormente. Outros valores importantes aqui são, por exemplo, aqui os índices A e B. O B, mais especificamente, ele vai nos dar uma ideia, esses índices A e B vão nos dar uma ideia de sedentarismo, de fixação. Isso para a genética médica populacional faz todo sentido pesquisar. Vejam também essa distribuição espacial, né? O valor de isonomia que está plotado aqui no eixo X, ele variou muito, de acordo com a região, com o estado em que ele se encontrava. Aqui a gente plotou todos os municípios, os valores de isonomia apresentados por todos os municípios separados por estado. Então vejam que a mediana dos estados de Sergipe, Alagoas e Pernambuco, por exemplo, a mediana delas é maior, desses estados é maior que o valor máximo, praticamente todos, né? É maior que o valor máximo do Ceará, Piauí e Maranhão. Então isso, espacialmente falando, nos leva a um cenário mais ou menos assim, praticamente a existência de dois Nordestes. Um Nordeste com altas taxas de isonomia. Vejam aqui essa região em vermelho, que representa clusters high, que é como está aqui na legenda da figura, high clusters, ou seja, lugares, municípios que apresentam um alto valor de isonomia e que são rodeados por outros municípios também com altos valores de isonomia. Por isso que eles formam um cluster, um aglomerado. O contrário a gente vê nesses demais estados mais no norte do Nordeste, né? Ou seja, principalmente Maranhão, Piauí e Ceará, que era aquilo que a gente tinha visto naquela distribuição dos box plots. Tentando ainda entender e se aprofundando mais as análises, eu decidi pegar, dentre os municípios com os maiores valores de isonomia, aqueles com os ainda maiores, ou seja, dentre os municípios, imagina no Excel, né? Você coloca em uma ordem crescente, ou em uma ordem decrescente, do maior para o menor. Eu fui pegando os 5 primeiros e fui colocando num mapa. E eles foram ficando aqui, nessa região entre Pernambuco e Alagoas. Depois eu peguei os 10, os 15, e todos mais ou menos por aqui. Aqui nessa região, nesse mapa aqui, a gente tem os 37 municípios, ou seja, os 2% dos 1.794, 2% dos municípios com os maiores valores de isonomia. Vejam que tem aqui um na Paraíba, tem outro em Sergipe, mas que eles formam esse aglomerado muito atípico aqui, nessa região entre o norte de Alagoas e o sul de Pernambuco. Nordeste e Sudeste, né? Nordeste de Alagoas e Sudeste de Pernambuco. Os municípios com os maiores valores desse indicador se encontram aqui, se aglomeram espacialmente aqui. E aí o tino de cientista, né, já fica aguçado. Então, por que isso acontece? Por que será que isso acontece? 2 dos municípios, aí a gente pegou mais ou menos uma dica, assim, uma pista. 2 dos municípios, um em Pernambuco e um em Alagoas, levavam palmares em seu nome. Já viu uma coisa. Depois, essa elipse, mais ou menos essa elipse amarela aqui, que a gente colocou nessa figura, ela é uma sobreposição espacial desse trabalho aqui, do Anderson, que ele vem falar para a gente sobre Palmares, o Quilombo dos Palmares, o maior refúgio de pessoas escravizadas da América Latina. Então a gente fez uma sobreposição espacial e vejam que os 37 municípios, 2% daqueles municípios com os maiores valores, com os maiores índices de isonomia, estão meio que sobrepostos nessa área que equivale historicamente ao que foi o Quilombo dos Palmares. Além disso, aí é uma estratégia muito simples, colocando no IBGE cidades, aquela categoria lá, aquele módulo do IBGE que vem falar sobre todos os municípios que compõem o país. A gente colocou, então, esse aqui eu só coloquei alguns, né, desses 37, mas boa parte desses municípios, vejam que são municípios muito pequenos,
14, 13 mil, 4 mil habitantes, 6 mil habitantes, o maior tem 24 mil habitantes. Todos eles cruzavam, então, essas informações ou com engenho, ou com esses aqui, no caso, o Quilombo dos Palmares, né, a rota de fuga dos não sei o que, para Quilombo dos Palmares. Começou a ser desbravada, Quilombo dos Palmares. Jundiaí garantiu progresso por causa da estrada de Palmares. Então, a gente sempre via essa relação entre a história desses municípios e essa história específica dessa região, desse momento da região nordeste do país. Além disso, o índice de isonomia ele foi correlacionado positivamente com a frequência de nascimentos com anomalias congênitas, uma correlação aqui de Pearson positiva, e também os 37 municípios com os maiores valores de isonomia apresentaram uma frequência de nascimentos com anomalias congênitas estatisticamente superior ao do restante do Nordeste. Além disso, ambos os índices, ou seja, a isonomia e a frequência de nascidos vivos com anomalias congênitas, vejam aqui aquele mapa que eu já estava mostrando para vocês. Aqui é o mapa da frequência de nascidos vivos com anomalias congênitas, e aqui é uma sobreposição espacial de ambos. E eles também estiveram espacialmente sobrepostos, e mostrando aí, em resumo, que municípios com altos valores de isonomia tendem a apresentar também altos valores de frequência de nascidos vivos com anomalias congênitas. Como explicar, então, esses resultados? Como discutir esses resultados? A gente voltou para a história. A gente começou a pensar o que diferencia essa região das demais, o que pode estar relacionado aos nossos achados espaciais, aos achados que a gente teve estudando esse índice que veio, por sua vez, da análise de sobrenomes da população atual do Nordeste do Brasil. Então a gente voltou para a história, né? O Nordeste ele foi a região a primeira região onde houve o contato entre os povos nativos. Contato é uma maneira muito disfarçada de dizer o extermínio dos povos nativos, né? Que houve esse extermínio dos povos nativos com os colonizadores europeus e com os escravos, as pessoas escravizadas que vinham da África, né, que eram trazidas da África. Essa foi a região de primeiro contato. Agora, nessa região, mais especificamente, mais ao leste do Nordeste do Brasil, que foi onde a gente também encontrou os maiores índices de isonomia, essa região também foi onde, historicamente, se desenvolveu a principal atividade econômica do Brasil colonial. Do Brasil todão, do Brasil colonial, né? Que foi o cultivo da cana-de-açúcar. Por muito tempo, por séculos, essa foi a principal maneira da colônia de Portugal tirar dinheiro daqui, né? Então, só que isso era restrito a essa porção de terra, porque aqui era onde havia as condições mínimas ambientais, geológicas, o famoso solo de Massapê, necessárias para o cultivo da cana. Outras regiões do Nordeste, então, foram colonizadas de outra maneira, foram habitadas de outro modo. Na região do Nordeste açucareiro, a cana-de-açúcar ela tinha lugar quase que exclusivamente como uma atividade econômica, portanto, é uma monocultura. A mão de obra escrava ela foi principalmente de pessoas da África Central, nessa região aqui do Nordeste. Ela foi tida também como uma instituição de classe social e era a principal mão de obra para trabalhar nos engenhos, e também as grandes propriedades de terra, os latifúndios, eram também um lugar comum desse período, né? A endogamia era muito comum entre as pessoas que detinham os meios de produção, a aristocracia brasileira, era quase uma maneira de manter o poder. Então ficavam o que o Gilberto Freire chama de casa grande, né? Então a casa grande, os donos da casa grande, com as famílias que detêm os meios de produção, se reproduzem entre si, têm filhos, enfim, entre si. E também a classe de baixo também não tem muita opção de acasalamento, né? Ou seja, é muito mesmo levando à formação de sociedades hierárquicas
e também de sociedades sedentárias, hierárquicas porque tem toda essa divisão social, e sedentárias porque isso aqui, a maneira que essas comunidades se estabelecem aqui é muito diferente do que se estabelece, por exemplo, Ceará, Piauí e Maranhão, quando o gado, a pecuária, vem se estabelecer, né? Principalmente de maneira extensiva. Isso aqui é muito interessante, vejam essa reportagem aqui do Estadão, falando sobre casamentos entre primos que ameaçam saúde de quilombolas em Alagoas. Aqui eu vou ler rapidinho para vocês, isso aqui não é do nosso grupo de pesquisa, vejam que é uma reportagem de 2011, mas é como se tivesse sido feita para esse trabalho. Eu vou ler rapidinho, já estou no fim da minha apresentação. Desde o tempo da minha tataravó, passando pela minha bisavó, pela minha avó, mãe da minha mãe, depois por mim, por minhas filhas e assim por diante. Aqui no Muquem, primo sempre casou com prima e nunca teve problema. Conta a artesã Marinalva Bezerra da Silva, de 72 anos, casada com um primo distante, o também artesão Aurélio Nunes, de 73. O casal descendente de escravos vive na comunidade quilombola do Muquem, na zona rural de União dos Palmares, a 80 quilômetros de Maceió. Eles afirmam que nessas comunidades casamentos entre parentes são comuns, endogamia. Isso acontece há gerações porque as comunidades são pequenas, povoadas por 3 ou 4 famílias. Isolamento geográfico. Aqui no Muquem, que tem pouco mais de 60 famílias, predominam as famílias Nunes, Bezerra, Silva e Casimiro. Então vejam que, inclusive, eles, essa pessoa aqui, que deu a entrevista, cita o nome, os sobrenomes, né, das famílias que moram ali. Diz a matriarca, sem considerar o risco de problemas causados pela consanguinidade. Essa reportagem, então, ela analisava algumas, o albinismo, o nanismo e malformações congênitas, estão entre os problemas decorrentes da consanguinidade lá nessa região do remanescente do Quilombo dos Palmares. Vejam também aqui, isso aqui é um resultado do CENISO, nessa região especificamente, lá onde a gente tinha aqueles 37 municípios com os maiores índices de isonemia, já existem 3 registros de comunidades com uma alta frequência de albinismo oculocutâneo também em Quipapá e albinismo oculocutâneo em Santana do Mundaú, na Alagoas, e síndrome de Verma-Nomo-Fengameleira, Pernambuco. Todas doenças raras que nesses lugares parecem ser bem mais comuns. Portanto, esses aqui ainda são rumores de doenças genéticas raras nessa região que a gente encontrou ali no trabalho dos sobrenomes. Portanto, esse trabalho de sobrenomes mostrou uma baixa diversidade de sobrenomes no Nordeste, um padrão heterogêneo na distribuição dos valores de isonemia, e também nos levantou essa área estratégica que pode ser importante para futuros estudos em genética médica populacional. Quem sabe no futuro a gente volte, né, para esse trabalho, revisite esses resultados para investigar melhor, botar um zoom a mais nessa questão toda. O nome desse trabalho eu falei para vocês é Invincible Memory. Ele tem esse nome porque Invincible Memory é a tradução da obra-prima do João Baldo Ribeiro, que é esse escritor aqui baiano, nordestino, portanto, né? A obra-prima dele chamada Viva o Povo Brasileiro. Foi o próprio João Baldo que traduziu esse livro à mão e deu esse título que eu acho que tem tudo a ver com esse trabalho, que é Uma Memória Invencível. E esse título em português, né, o Viva o Povo Brasileiro, acho que é muito forte, muito poderoso. Acho que a gente está precisando voltar a sentir vontade, né, de enaltecer o nosso povo, enaltecer a nossa história, reconhecer os erros que cometemos, reconhecer as injustiças que cometemos. E tudo isso, toda essa história tem implicações, inclusive, na genética do povo brasileiro. Esse aqui, eu já termino minha apresentação, agradeço pelo convite, agradeço por quem está aí em casa assistindo. Esse aqui é o QR Code que vai levar você direto para o arquivo que contém os links que eu usei na apresentação, mas isso também você encontra na bio do meu Instagram, do meu Twitter, que é o @augucto. É só você clicar, então, tem um Linktree, que é um linkzinho que vai abrir para um monte de outros links, é uma matriosca de links, é uma boneca russa de links. Então vem aqui, ó, se você clicar no Genética Médica nas Comunidades, você vai para esse arquivo também que tem os links que eu usei na apresentação. Muito obrigado, gente. Romério, acho que é contigo agora. Valeu. Eu não tô te ouvindo. Eu tinha acabado deixando tá. meu áudio desligado, mas já está consertado. Bem, como eu ia dizendo, inicialmente eu queria
agradecer imensamente essa palestra, muito gratificante. Você trouxe, você conseguiu traduzir tantas coisas em um certo período de tempo, trouxe tantas pesquisas, tantos resultados. Inclusive, quando você falou dos sobrenomes, eu achei algo fantástico e inovador. Inclusive, muitos comentários também aqui na nossa transmissão no YouTube, Depois eu falando vou querer ver. sobre. Com certeza, depois a gente vai disponibilizar aqui alguns para você. Mas, antes de fazer os agradecimentos, eu gostaria primeiro de ler algumas perguntas que foram deixadas aqui no nosso YouTube, tá bem? Oba, tá bem, vamos lá. Primeiro, nós temos a pergunta de Poliana Menezes, que falou que sobre todas essas pesquisas que você vem trazendo, sobre os resultados delas, essas pesquisas tiveram resultados inconclusivos? Acredito que... Vou deixar você comentar um pouquinho sobre os resultados em pesquisas em genética. Resultados inconclusivos, e a maioria deles. Na verdade, o que sai de... É porque, assim, a gente chama de resultado só aquilo que a gente publica, né? Quando vira um artigo, quando vira um trabalho, assim. Mas o que tem de trabalho parado, que a gente não conseguiu botar para frente, nossa, são muitos mesmo, assim. São muitos. E muitas vezes o resultado que a gente encontra não é o resultado que a gente queria, assim. Não é aquele resultado que vai deixar a comunidade mais satisfeita, que vai deixar a população mais satisfeita. Mas, enfim, é como eu falei durante a apresentação, assim, muitas vezes encontrar apenas o nome daquilo, dar um nome para aquilo, já é o resultado possível, né, mais adequado possível, mais adequado, assim, que a gente pode encontrar, porque leva dignidade, leva um nome, leva um diagnóstico. Isso pode ser levado adiante em questões burocráticas, para aposentadoria e etc. Enfim, resultados inconclusivos são muitos. A gente acaba publicando. E assim como funciona a ciência, a gente vai sempre encontrando um pequeno resultado que se junta com outro resultado de um outro lugar, e a gente vai construindo toda a informação e todo o conhecimento. Exato, tu vê, por 20 anos, os resultados de Aracati foram inconclusivos. Porque a gente não encontrava nada, assim, diferentes estratégias, diferentes abordagens, por 20 anos foram inconclusivos. E aí, no finalzinho, assim, que hoje é o finalzinho, porque a gente publicou o negócio, que a gente voltou para lá, porque a gente levou os resultados para a comunidade, a gente conseguiu encontrar alguma coisa. Certo. Vou pegar aqui também outras duas perguntinhas a respeito dos clusters. Uma de Caleb Souza e uma de Joana de Oliveira. Como que faz a delimitação de um cluster? E é possível afirmar que só encontramos clusters em locais isolados? Que ótima pergunta. Muito boa. Na verdade, a delimitação do cluster, ela vai ser de onde aquela população está. Tá? Então, é o local onde aquela população mora, onde aquela população vive, então, portanto, o local de residência, né, que vai apresentar aquela alta frequência da característica que você está trabalhando. Não, ela não acontece só em locais isolados. Por exemplo, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, é um cluster, não é uma cidade pequena, não é um local isolado, muito pelo contrário, é uma capital. Mas lá existe uma frequência muito alta de uma doença rara chamada Machado Joseph. Tem a ver com a colonização açoriana daquele local, daquela cidade, mas é uma cidade grande que mesmo... O que vai mudar numa cidade grande? O denominador para você calcular a prevalência. Porque a prevalência já vai ser... Geralmente, para você calcular a prevalência, o denominador é o total de pessoas que vivem naquele local. Então, em uma cidade maior, o total de pessoas que vivem naquele local vai ser maior também. Né? Agora, se o numerador, que é o número de indivíduos afetados, se o numerador dessa fração também for alto, você pode ter uma frequência alta igual, assim. Então, vai depender muito do local e não é restrito a lugares pequenos, não. E acho que o Romero caiu. Opa! Voltou. Acho que deu algum probleminha de conexão, desculpa. Voltou. Ótimo. Bem, você ia dizer... Bem, eu não sei o que você acabou falando depois. Você estava falando que os clusters... Não, eles não são encontrados apenas em locais isolados. Não são. Certo, eu acabei caindo aqui na transmissão, mas acho que já está tudo ok agora. Que bom.
É, e ainda falando sobre o clusters, a Joana de Oliveira perguntou se existiria alguma explicação para as concentrações dos clusters serem nos litorais do país, como você mostrou Boa naquele pergunta. gráfico. Boa pergunta. Eu não sei se isso é um fato, assim, se os clusters estão no litoral do país. Eu tenho que realmente ver. É claro que a gente vai, cada comunidade tem a sua história, tá? Não existe, pelo menos em princípio, assim, uma regra para a gente deixar aqui colocar como pedra final, assim. O que acontece é isso, assim, que o litoral do Nordeste do Brasil foi o local de primeiro contato, né? O local de primeiro contato, portanto, tem também as comunidades muito antigas que estão ali há muito tempo. Agora, também existem muitos aglomerados geográficos em regiões mais internas do país. Por exemplo, existem estudos muito clássicos, assim, inclusive de doenças que foram descritas pela primeira vez em locais mais para dentro, né, terras internas do país. Rio Grande do Norte é um exemplo, assim, uma síndrome SPOA, que é um acrônimo, na verdade, para alguns sinais clínicos dessa doença, foi descoberta em uma dessas terras, assim, que não necessariamente fica no litoral. Então, essa informação a gente tem que apurar, porque também o que está ali no CENISO não é necessariamente tudo que acontece na realidade, né? Na verdade, é o que chegou para a gente, é o que chegou para o censo. Então, o que acontece na realidade são outras coisas. Você comentando sobre isso, até se encaixa uma pergunta que foi enviada por Bruno Santos, que diz o seguinte: percebo que os estudos desses fenômenos genéticos ocorrem principalmente em pequenas populações, o que remete ao endocruzamento. E qual, assim, seria o fator gerador de clusters mais frequente? O endocruzamento. O próprio. Ele tem razão. Na verdade, é uma combinação, né? É que também o endocruzamento ele vai responder a um tipo específico de doença genética, que é principalmente aquelas que a gente conhece que são autossômicas recessivas, ou as recessivas de maneira geral, né? A consanguinidade, isso que a gente meio que abrevia como um endocruzamento, mas que não é bem a mesma coisa, ela vai explicar isso. Mas uma coisa muito importante também, Romério, é o isolamento geográfico. O isolamento geográfico também é um fator que vai limitar e que vai reduzir a disponibilidade de novidades genéticas, vamos dizer assim, em uma população, né, que vai resultar em populações cada vez mais geneticamente homogêneas. Outro fator também que pode levar, que tem sido falado muito nos últimos tempos, e é uma coisa que é meio... não é um fator que leva, mas é um fator envolvido, que é a própria paridade. Ou seja, locais onde as famílias são muito grandes, naturalmente, a chance de você encontrar eventos raros também é maior, pelo simples acaso. Ótimo. E a gente falando de todo esse trabalho... Desculpa, eu esqueci só de uma coisa. Também tem fatores ambientais, tá? Fatores ambientais são muito importantes também e que podem levar também à formação desses clusters geográficos. Perfeito. A gente percebe que toda essa pesquisa ela é muito bem desenvolvida e de fato, é bastante trabalhosa e delicada de se ter os resultados mesmo ao longo do tempo. E com relação a todo esse trabalho da genética médica, a Joana de Oliveira mandou uma pergunta que diz o seguinte: a equipe de genética médica é eclética? Há psicólogos, assistentes sociais e afins para uma melhor interação com a população? Excelente pergunta. Joana de Medeiros, né? Não? Como de Oliveira. Joana de Oliveira. Vai fazer que nem aqueles programas. Um beijo, Joana de Oliveira. Sim. Um salve. Um salve, Joana de Oliveira. Sim, tem que ser, tá? Tem que ser uma equipe, como ela falou, eclética, eu gostei. Uma equipe eclética, mas uma equipe multidisciplinar. E outra coisa, não tem equipe fixa. Para cada característica que a gente está investigando, tem que ser montado um time que venha atender às necessidades que aquela característica exige. Por exemplo, em Aracati a gente precisava de dermatologista, por exemplo, que lá em Cândido Godói não era necessário.
né? Então, os profissionais, as especialidades médicas, o time profissional também é montado de acordo com o que cada população apresenta. E isso é muito importante. Bem, o profissional médico geneticista e o profissional de laboratório também, o biomédico, o biólogo, o farmacêutico, são profissionais que geralmente estão presentes, né? Mas esse time multidisciplinar, então, é montado conforme necessidade. Doenças genéticas são, em princípio, doenças complexas, tá? E podem afetar qualquer parte do corpo humano. Então, é importante ter esse time montado baseado em cada comunidade, em cada característica que se apresenta. Ok. Augusto, como o nosso tempo já está quase encerrando aqui, e nós temos muitas perguntas a debater sobre genética médica. Manda no inbox. Sim, eu queria até propor para você, para depois a gente resolver todas essas perguntas, quem sabe você manda um vídeo para a gente, o que você acha? Ótima ideia, gostei, vou mandar. Tá certo, não dá? Pois então tá bom. Então fiquem tranquilos que a gente vai depois mandar todas as perguntas para o Augusto, e ele vai preparar um vídeo para a gente colocar aqui no nosso canal, perfeito? Vou mandar. Certo, então vou agora fazer o agradecimento final, mas antes disso, pessoal, eu queria falar aqui para vocês uma coisinha que eu não tinha falado antes, eu estou falando agora. Hoje, dia 1º de julho, é o aniversário do nosso palestrante Augusto, ele está completando hoje mais um ano de vida, e a equipe Liagem parabeniza e deseja todos aqueles clichês de amor, de felicidade, de saúde. A gente deseja tudo de melhor para você e queremos que você saiba que a gente fica sempre muito grato em você aceitar o nosso convite e participar das atividades da nossa liga. Muito, muito, muito obrigado. Eu fico muito feliz com as felicitações. Eu quero dizer que, para mim, é o maior barato sempre participar. Eu te confesso que eu fico esperando. Que bom. Eu fico esperando o convite, assim, os meninos vão me convidar esse ano, será que vão me chamar ou não? Por favor, me chamem sempre. Com certeza. Adoro participar, adoro voltar para casa, voltar para o lugar onde eu me formei. Eu sei que o aniversário é meu. Que piada de tiozão, né? O aniversário é meu, mas vocês que estão de parabéns, porque a liga de vocês é realmente fantástica. Eu sempre cito como exemplo, assim, de liga estudantil, mas também de dedicação dos alunos, de alunos dedicados. Muito obrigado. E eu acho que eu aceitei o convite inclusive para palestrar no meu aniversário, porque eu acho que compartilhar conhecimento é compartilhar amor. Eu acho que não faz sentido você amar sem espalhar conhecimento, sem compartilhar conhecimento. Então, para mim, e também outra coisa, a gente está na pandemia, né, Romero? Tem que ficar em casa, não tenho para onde ir, não tenho o que comemorar, então tem que ficar em casa mesmo. Então vamos se juntar. Exato, vamos unir o útil ao agradável, exatamente. Eu que agradeço, muito obrigado. Pois. Então, pessoal, a gente vai já passar para o nosso sorteio, então vou dar aqui os nossos agradecimentos. Sim, nós vamos ter um sorteio. Vamos já colocar aqui a tela do nosso ligante Humberto aqui para apresentar o sorteio para a gente. Então, eu gostaria realmente só de agradecer a presença de você aqui, Augusto, e a gente entra em contato depois para a gente combinar o vídeo e tudo mais, tá bom? Fechou. Obrigado, Romero. Boa noite, pessoal. Até mais. Boa noite, Augusto. Então, ademais, é isso. Boa noite a todos. Obrigado por participarem do evento. E amanhã tem mais. Tchau, tchau.